da barragem, que foi no dia 25 de janeiro de 2019, muitas pessoas, muitos dos nossos clientes, os pescadores, eles têm barracas, assim, tem sítios, tem ranchos à beira do rio Paropeba. Alguns também tem na Cachoeira do Choro e tal e tudo, que são regiões que foram imensamente entupidas pela lama. Aí o que acontece? Com isso, a maioria desses pescadores, o nome já diz, pescadores, eles desciam para pescar, para ter um lazer ali na água, para poder nadar, de uma hora para outra eles começaram a sumir. Porque não tinha mais sentido você ir para a beira de um rio, relaxar na beira de um rio do qual você não podia mais ter acesso. Os peixes contaminados. A água você não podia entrar, totalmente contaminado. Que alegria que tinha de você ir para a beira de um rio, que você via ali com a água límpida, totalmente limpa, para ver aquela lama, para ver aquele rio totalmente poluído. Isso é uma facada no coração de qualquer pessoa que está acostumado com aquilo ali, né? Então... Ó, isso não aconteceu, ó, gente. Olha o tamanho desse peixe. Olha aí, gente, ó. Não espera mais não, gente, aí, ó. Aí, gente, ó. Peixe que leva 5, 10 anos pra crescer, gente, barragem acabou rápido. Matou tudo, gente. Aí, gente, ó. Ó o tamanho, ó o tamanho. Aí, matou os peixes tudo, gente, ó. Matou tudo. Não tem uma espécie viva, gente, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Não tem uma espécie viva. Matou tudo, gente, ó. Vou pegar menor. Ó. Peixe de 10 quilos, gente. Tudo. Matou tudo. 10 quilos. Ó. Matou o ser vivo do rio tudo, gente, ó. Ó. Aqui, ó. O que os pescadores profissionais da arrumarem? Olha aqui, aí, ó. Como é que faz, aí, ó? Gente, aí, ó. Aqui. Aí, ó. É. O que os pais de família pescador profissional da arrumaram? Ó. Matou as espécies tudo da fauna, ó. Olha, gente, ó. Ó. Uma mineradora do tamanho da BHP, Samarco e Vale dizerem que não conseguem retirar a lama, sabe? Se tirar a lama seria o elementar, meu caro Watson, sabe? Seria o que deveria ter acontecido, ponto. Então, é bem importante entender que há, sim, há uma vulnerabilização de todo o processo de sistema reprodutivo nas áreas atingidas. Porque chegou num ponto que, num dia que você atendia, um dia normal aí, que você atendia na faixa de 50, 60, até mais pescadores, passou de um ponto que não passava 5. Porque, igual eu falei, a área deles, o lazer deles era o rio estava morto. O rio estava morto e ir para a beira do rio para quê? Para ver o quê? Aí é que começou o lamento. Aí é que começou a agonia. Fomos mandados embora. Não por vontade dela, mas porque não tinha recurso. Como é que você vai manter? Não tinha recurso. Antes ela tinha como manter 4, 5, 6, até mais funcionários. De repente ela já não estava tendo cliente para ela manter nem ela própria, nem as coisas dela própria. Aí a gente foi dispensado. E aí começou a dureza, né? Porque a maioria da gente que vivia de lá, necessariamente do shopping da Minhoca, começamos a passar uma penúria aí. As mulheres, em particular, eu vejo na questão do seguinte: as mulheres, elas sofreram um impacto muito forte com isso. Nós,
as atingidas aqui, que eu falo com mais propriedade, as atingidas do Shopping da Minhoca, a gente sofreu bastante com isso, porque sempre fomos mulheres guerreiras, mulheres que sempre corremos atrás, e aquelas mulheres assim, que muitas têm seus esposos, e é óbvio que todos ajudavam sempre da melhor maneira possível, mas mulheres assim, que de certa forma, mesmo tendo seus esposos, eram mulheres independentes. Eram mulheres que corriam atrás, eram mulheres que batalhavam para ter seu dinheirinho ali. Como eu disse, uma fazia um salgado, a outra fazia uma capanga, a outra... Então, para complementar a renda de casa. Entendeu? Igual, no meu caso mesmo, eu, como mulher atingida, eu era mãe solteira. Eu criava os meus filhos, eu batalhava por eles. Então, as mulheres na nossa região, eu acho que elas foram muito mais impactadas, muito mais assim, como que eu vou dizer, impactada emocionalmente, porque elas perderam essa capacidade. Elas perderam aquela coisa de poder estar ali sustentando, poder estar ali bancando. Eu, no meu caso mesmo, eu costumo dizer que foi uma das piores coisas que eu passei. Porque quando eu perdi a capacidade de prover ali o alimento dentro da minha casa, eu fiquei emocionalmente abalada, psicologicamente perturbada, porque eu achava que o fato de eu não estar conseguindo mais bancar os meus filhos como deveria ser, eu estava, de certa forma, errando com eles. Eu estava sendo negligente com eles, embora nunca ter abandonado, embora ter feito o possível e o impossível, mas eu achava que eu estava sendo negligente com eles. Entendeu? Mas assim, você vê que você perdeu a sua dignidade, a sua capacidade de suprir a sua família por causa de um erro que não é seu. Aí você desmorona. Aí é que começaram a vir, de fato, alguns problemas na questão de saúde. Eu fiquei emocionalmente abalada e comecei a ficar num ponto que eu queria ficar só dentro do quarto. Eu queria ficar só dentro do quarto, minha vida era só ficar dentro do quarto, só chorar. Então, na época que eles vieram aqui, nem isso, nem renda. Nada, a gente não tinha esse tipo de ajuda. Só que aí a gente foi considerado como se a gente não precisasse. Porque eles pegaram uma fala só, entendeu? Só uma fala e a gente foi considerado como se a gente não precisasse de ajuda. E é muito importante a assessoria do NACAB, porque tem coisas que, entre linhas que estavam nesses processos, do qual a gente não sabia. Tem direitos que a gente não sabia. Tem coisas que a gente nem sabia que a gente podia lutar por isso. E foi o NACAB que deixou isso bem esclarecido para a gente. Aliás, sem a assessoria do NACAB, nós não estávamos nem no processo que nós estamos hoje, que é de estar recebendo o PTR, o Programa de Transferência de Renda. Nós não estaríamos nesse nível, porque a gente não teria andado tanto se não fosse eles. O que eu espero daqui para o futuro seria poder ter de novo, né, o Shopping da Minhoca com todo o vigor que ele tinha, com toda aquela alegria, um chega, chama, outro chega, chama, peraí que eu já vou te atender, e aquele, sabe? E que, tipo, tivesse, né, a recuperação do Rio, né, que é tão importante pra gente, que realmente pudesse ter esse processo de limpeza do rio, de recuperação do rio em si, da nossa vida, né? Porque muitas pessoas perderam tudo que tinha,
tudo que tinha. Quando eu digo tudo que tinha, eu não digo só questão financeiramente ou questão igual a nossa parte que foi perder a nossa dignidade. Eu não digo só isso. Eu digo as pessoas, muita gente, principalmente as que estão mais às margens do rio, perderam até mesmo a vontade de viver, porque a gente sabe que a água é vida. Água é vida, entendeu? E para quem vivia com água em abundância, hoje em dia está dependendo de... As pessoas que estão mais próximas daquelas áreas estão dependendo de caminhão de abastecimento, água regrada, entendeu? E eles tinham ali no quintal de suas casas muita quantidade, tinha seus plantios, tinha suas coisas. Hoje em dia não tem mais nada. O pessoal não tem terra, o pessoal não pode plantar sua própria verdura, o pessoal não pode, enfim, nada. O pessoal não pode tratar dos seus animais. Tem lugares aí que o pessoal precisa de comprar asilo, sendo que tinha pasto à vontade. Tinha suas pastagens, tinha tudo. O meu sonho para futuramente é que a gente consiga realmente ter o nosso Rio Paraupeba de volta. E ao contrário de muita gente que acha que a gente não é atingido porque não temos lama nos nossos quintais, como eu já disse, mas nós temos lamas em nossos corações.